Ok, pronto. Ok, eu queria começar então por um pequeno jogo, uma atividade no Mentimeter, um pequeno quiz sobre exposições híbridas para testar o vosso conhecimento sobre exposições híbridas. Então, queria que acedessem ou fizessem o scan deste QR Code ou que acedessem a menti.com e usassem o código 52068516. Portanto, podem aceder de duas formas, ou acedendo a menti.com ou através do scan do QR Code com o vosso telemóvel. Mas também estará. Eu vou colocar também o site e o código na chatbox do Skype, peço desculpa. Não consigo sair daqui. Ok. Ok, muito estranho. Tchau. Já para ouvir? Boa, obrigado. Obrigado, João. Ok. Quando conseguirem aceder, por favor, digam, que é para eu saber quando é que posso mudar a janela. Doutora Eliana, Sim, diga. desculpe lá, eu não estava a ouvir, estava aqui com um problema e tive agora aqui alguém que me veio ajudar e, portanto, eu não ouvi o início. Sim, sim. Como Então, estamos no início, desculpe interromper, se não se sem importa. problema. Então, eu pedi a toda a gente que entrasse aqui no menti.com, eu pus aqui na conversa do Skype de lado, e pode entrar com o código indicado, que é o 52068516. Ou seja, tem que clicar o link e depois colocar o código. Sim. Ok. Vou só partilhar então o ecrã do jogo. Conseguem ver o jogo? Ok. Ok. Estamos 7 pessoas. Vamos aguardar um bocadinho até que mais gente consiga entrar. Ok, mais uma pessoa. Estamos 10 pessoas na chamada, ou seja, falta entrar 2 pessoas. Quem é que ainda não conseguiu entrar? Eu ainda não consegui. Não ok. Mas conseguiu entrar no menti.com? Sim. Sim? Do Ok. telemóvel, estou a fazer. Sim. E depois colocar o número 5206. E depois aí. Sim. Qual é o código então? 5206 Sim. 8516. Ok? Agora tens que escrever o nome, não é? Sim, tem que escrever o nome. Sim, já estou. Ok, pronto. Vamos então começar o quiz. Vai aparecer uma pergunta no ecrã e vocês têm de selecionar a resposta certa. Às vezes pode haver mais do que uma resposta certa.
Sim, aí, está aí. Quem? Depois, agora não. Ok. Então, 3 das respostas estavam corretas. Quais são as características das exposições híbridas? Em primeiro lugar, combinam elementos físicos e virtuais, combinam tecnologias tradicionais e de vanguarda, por exemplo, a pintura ou um museu virtual, e permitem uma maior flexibilidade e criatividade. Quanto à do público específico, pelo contrário, destinam-se a um público mais amplo porque é mais fácil aceder a este tipo de exposições. Ok, vamos à próxima. Ok, 3 pessoas adivinharam. Então, a primeira exposição híbrida foi em 1939 no Museu de Arte Moderna em Nova Iorque, e o que é que tornou esta exposição híbrida foi a utilização de vídeos e som, basicamente. Não sei se quem fez a pergunta tinha a certeza ou foi assim um bocadinho a adivinhar. Eu tinha quase certeza, mas vou assumir que foi um bocadinho a adivinhar. Pois. Estava entre estas duas, ou Tóquio ou Nova Iorque, mas Pois. acabei por Nova Iorque. Ok, vamos à próxima. Questão 3, são só 5 questões, isso é mesmo só para aquecer. Já respondi. Ok. Isto tem um limite de tempo de 30 segundos, às vezes é demasiado, mas pronto. Foi de facto em 2020, ali logo praticamente quando a pandemia começou, que houve uma maior necessidade de distanciamento social, por isso houve museus como o Louvre ou o Metropolitan Museum of New York que começaram a fazer exposições híbridas. Ok, próxima. Foi, de facto, foi o Louvre, que eles, não sei se têm conhecimento, ou se já viram esta imagem, mas eles até fizeram a Mona Lisa, tipo, como realidade virtual. E puseram o museu em 3D, ou seja, é possível fazer uma visita ao museu como se estivéssemos lá, quase, com quem tiver óculos de... É realidade virtual que se diz, acho eu. Realidade aumentada, se calhar. Ok. Acho que a realidade virtual É virtual, pois aumentada é quando se adicionam elementos virtuais ao que nos rodeia, é um bocadinho diferente, de facto. Ok, última pergunta. Para quem não sabe, IA é inteligência artificial, que agora se tem falado muito também. Ok, 2 pessoas adivinharam, então foi o Banksy. Alguém conhece o trabalho de Banksy? Sabe quem é?
Sim. Hoje em dia é difícil não conhecer. Pois, de facto. Falta Pronto. conhecer é o senhor. Pois, exatamente. É um artista que é muito famoso e as suas obras valem imenso dinheiro, muitas delas são tipo grafite, mas ninguém sabe quem ela é de facto. Mas ele fez uma versão digital do seu estúdio que toda a gente pode visitar. Pronto, agora vamos ver quem é que venceu este pequeno quiz. Ok, João. Parabéns, Doutor Américo também esteve muito bem. Ok, agora sim, vamos começar então o nosso webinar e vou parar de partilhar o ecrã e vou partilhar a apresentação do webinar. Ok, então, neste webinar vou fazer uma pequena apresentação do projeto. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já assistiram ao webinar anterior sobre livros eletrónicos, por isso vou focar mais na parte de inovação do projeto, porque é que os professores podem usar as exposições híbridas e porque é que a exposição híbrida é o último resultado deste projeto. Vou também fazer uma apresentação do guia eletrónico para as exposições POEM, que foi um guia criado pela parceria e que está disponível online e que ensina aos professores quais são os passos para realizar uma exposição híbrida com os seus alunos. Depois, vamos ser ainda mais específicos e vou mostrar-vos um exemplo de uma exposição que a parceria criou e que contém uma planta que os professores depois podem seguir para criar as suas próprias exposições. Portanto, começando pela metodologia, porque é que este projeto é inovador? Então, o projeto tem dois objetivos que contribuem para a sua inovação. A primeira é a criação como é que se diz? De fichas de trabalho e livros digitais, ou seja, de objetos digitais que ajudam os professores a ensinar línguas estrangeiras aos alunos, e estas fichas de trabalho focam-se na aprendizagem das línguas dos países de acolhimento para alunos migrantes. Ou seja, elas tentam ensinar não só a língua do país de acolhimento, mas também transmitir conhecimentos sobre a cultura desses países. O segundo objetivo, então, é a criação de exposições híbridas em que os alunos trabalham como curadores. Ou seja, há um elemento de modernização do ensino das línguas, utilizando ferramentas digitais e também na forma de trabalho dos alunos. Ou seja, não vão apenas fazer fichas de trabalho e ler livros, mas também trabalhar eles próprios, agindo como curadores ao construir as suas exposições. E porque é que a exposição é o último resultado? Porque nós concordamos que nessa altura do projeto, tendo em conta os produtos produzidos anteriormente, os alunos e os professores já teriam as bases para construir exposições, focando-se também nos elementos ou nas ferramentas feitas nos outros produtos intelectuais do projeto, nomeadamente os livros virtuais, o relatório compilado no início do projeto, o webinar anterior sobre como construir livros digitais e os próprios livros digitais. São tudo elementos nos quais os alunos se podem basear para construir as suas próprias exposições. E porquê usar exposições híbridas? Para além dos benefícios da aprendizagem de línguas que eu mencionei anteriormente, este tipo de trabalho desenvolve também
competências que contribuem para a integração de alunos migrantes e também competências técnicas. No que toca a competências pessoais, por exemplo, o trabalho de equipa, a definição de objetivos, o envolvimento e a aprendizagem participativa, a capacidade de liderança. E no que toca a competências técnicas, então, por exemplo, a literacia em tecnologias de informação, competências digitais, investigação e análise de literatura, por exemplo, no que toca especialmente que este tipo de exposições normalmente envolvem uma componente também de história e de arte e leva os alunos a investigar. Portanto, basicamente são uma ótima ferramenta para desenvolver as competências pessoais e técnicas dos alunos. Agora, queria mostrar-vos o guia interativo POEM, o guia eletrónico POEM para a construção de exposições digitais. Eu vou colocar, desculpem, vou colocar o link também na conversa do Skype para quem quiser aceder e eu própria vou mostrar-vos. Se calhar é mais fácil eu mostrar-vos aqui com as imagens e depois, se vocês tiverem interesse, podem aceder ao guia em si. Para aceder ao guia em si, acedem ao website POEM e depois clicam na bandeirinha portuguesa em cima, no canto superior direito, e depois em recursos e no PI4 o guia eletrónico. Eu penso que na versão portuguesa aparece manual eletrónico. Depois irão ver o guia eletrónico e para começar, naturalmente, é só preciso clicar ali no botão que diz começar. Na primeira página irão ver todo o conteúdo, ou seja, cada parte do guia eletrónico tem uma função diferente. Primeiro uma introdução, depois como fazer investigação, competências de comunicação, gestão, etc. Então, por exemplo, como aqui nas competências de comunicação e escrita, é importante aceder a esta secção para aprender como construir uma narrativa para as exposições, porque é algo importante para uma exposição contar uma história e envolver ativamente as pessoas. Depois temos outras competências mais técnicas, por exemplo, as competências de apresentação, que mostram, por exemplo, como criar etiquetas, como usar ferramentas online para desenvolver as exposições, que tipos de software é que existem, como integrar vídeos, etc. Depois, para terminar esta parte, temos uma secção que ensina como incluir atos e performances nestas exposições. Por exemplo, danças ou pequenos teatros que os alunos podem fazer e depois esses teatros podem ser filmados e colocados, por exemplo, em loop, em vídeo, online ou mesmo durante a exposição para tornar a exposição de facto híbrida. Okay. Ok, isto é uma dica para mostrar todas as páginas do guia têm elementos interativos e para ver quais são os elementos interativos do guia, podem clicar no ícone com a mão no canto superior direito e assim veem onde é que podem clicar em cada página do guia. Depois temos
Sempre que quiserem voltar ao menu inicial, no canto superior esquerdo podem clicar na casinha e depois, para ir para uma subunidade, naturalmente clicam no mais. E para... Eu peço desculpa, vou interromper. Diga. Eu não estou a conseguir ver nada, vocês, os restantes, estão a ver? Não, eu parecia. Não estava a mostrar, eu estava a ver as indicações. Ok. Não, Ok. eu estava a seguir mesmo no link que a Helena mandou. Pois, nós não entrei, não é? E por isso é que fiquei na dúvida. Eu ia entrar, mas não cheguei a tempo. E agora? E agora? Sim? Sim, sim. Ok. Pois, eu pensei que toda a gente estava a ver a imagem, mas de qualquer forma, o que eu estava a descrever também dá para ver se acederem ao guia. Claro. Portanto, o sinal do mais era isto aqui, para avançar para a próxima página na seta, à direita ou à esquerda, para trás para a frente. Pronto, isto é intuitivo, penso eu. Ok, depois temos outras secções em que tem o sinal de mais na mesma e que apresenta dicas para o utilizador pensar. Por exemplo, pense no conteúdo que está a planear incluir na exposição e depois algumas perguntas para refletir. Porque é que este conteúdo deve ser incluído e por que razão é importante, por exemplo. Depois temos outras secções em que existe um ícone com um olho em que acrescenta informação ao tópico. Por exemplo, investigação multidisciplinar, se clicarem no olho conseguem ver mais informações sobre o que é a investigação multidisciplinar ou interdisciplinar. Depois existe uma secção, como eu disse, com ferramentas que podem utilizar para criar exposições híbridas. São normalmente ferramentas gratuitas ou então que têm uma versão gratuita, às vezes um pouco limitada, mas que funciona na mesma. Por exemplo, temos este o Contes Matrix, que é bastante interessante e permite mesmo criar uma exposição online 3D. Para quem quiser criar, por exemplo, em vez de uma exposição híbrida, uma exposição digital, esta seria uma ótima opção. Depois temos também links para outros websites. No final do documento temos todas as referências que foram usadas para fazer o guia digital e se quiserem saber mais informações é só aceder a estas referências. Pronto. Agora, queria perguntar se tem alguma pergunta em relação ao guia eletrónico. Eu penso que é bastante intuitivo, mas qualquer coisa estou sempre a dispor para esclarecer alguma dúvida. Ok. Agora, a segunda parte deste webinar é a criação de exposições híbridas nas escolas. Ou seja, vou dar umas dicas um pouco mais práticas para que consigam criar as vossas exposições. Então, inicialmente, os parceiros do projeto criaram 6 exposições híbridas personalizadas. E estas exposições são acompanhadas por planos que fornecem passos completos e passos e exemplos concretos para construir exposições. Cada exposição foca-se num elemento cultural diferente de um dos países da parceria. E estas amostras estarão brevemente disponíveis na galeria no site do POEM e depois poderão ser impressas através da galeria digital. Como eu mencionei antes, é importante que uma exposição conte uma história através de objetos, modelos, sons, imagens, etc. E utilizando este tipo de exposições nas aulas também permite uma aprendizagem intercurricular, como eu mencionei,
Eu mencionei na altura a história e as artes, mas na verdade pode envolver muito mais disciplinas, dependendo do tópico da exposição, incluindo disciplinas mais técnicas, por exemplo, informática ou algo do género. Pronto, então, o primeiro passo para realizar uma exposição seria planear o tema da exposição e estabelecer os objetivos. Ou seja, é importante que os alunos saibam qual é o objetivo da exposição e para o que é que estão a trabalhar. O exemplo o exemplo desenvolvido pela parceria foca-se no Monte Olimpo, da Grécia. E os objetivos educativos da exposição seriam, por exemplo, enriquecer o vocabulário dos alunos, fomentar a colaboração entre os alunos, mostrar os seus talentos, reforçar a autoconfiança e reforçar o respeito dos alunos pelo ambiente natural. Ou seja, aqui também tínhamos uma componente, se calhar, de ciências, de biologia. O segundo passo, então, na exposição, seria desenvolver subtemas. Nós recomendamos ter 3 subtemas ou 3 subsecções inicialmente e depois 3 subtemas. Mas isto é apenas uma recomendação do projeto, isto não é dizer que uma exposição realizada na escola não possa ter mais subsecções ou subtemas. Por exemplo, nesta exposição do Monte Olimpo, uma das subsecções é o ambiente natural, a segunda é o valor cultural e a terceira é o comportamento ambiental. Portanto, temos vários subtemas que, no fundo, desenvolvem várias competências dos alunos e são intercurriculares. Depois, tem de pensar nos objetos que pretende incluir na exposição. Nós recomendamos 3 a 5 objetos por subsecção. Ou seja, e é importante que cada objeto seja algo diferente. E as exposições podem ser tangíveis, digitais ou intangíveis. Tangível é, por exemplo, ter um quadro que os alunos fizeram. Digital é, por exemplo, ter um vídeo. Intangível seria algo como uma peça de teatro ou uma apresentação de uma dança ou sei lá, nem que seja uma conversa TED, algo do género. E também podem ser interativas, ou seja, podem envolver o público. Eu acho que os museus de ciências fazem muito isto, fazem aquele tipo de exposições em que a audiência ou os visitantes vão lá e tentam eles próprios experimentar e fazer alguma coisa. Neste caso da exposição do Monte Olimpo, temos uma mistura de elementos tangíveis, digitais e não tangíveis. Portanto, temos um vídeo da apresentação da montanha, que é digital. Depois, para tangível, temos uma galeria de arte das florestas e do tipo de árvores que existem, galerias de fotos, também tangível. E depois, intangível, temos, por exemplo, uma apresentação e atividade de roleplay em que se pretende que os alunos simulem uma entrevista. E depois temos os objetivos, por exemplo, neste caso do roleplay, seria o respeito pela natureza. Aqui na última coluna, que diz criação, sim ou não, quer dizer, ou seja, pretende distinguir se este objeto tem de ser criado de raiz ou não. Por exemplo, os vídeos da apresentação da montanha, os alunos não vão à montanha filmar, eles vão buscar um vídeo ao YouTube e depois apresentam-no da melhor forma. Mas outros elementos, por exemplo, a galeria de arte, aí sim eles vão ter de criar. Depois, o passo 4 é fazer o desenho, ou o design, por assim dizer, da exposição.
Ou seja, aqui temos o exemplo de uma planta. Por exemplo, se tivermos uma sala, planear bem onde é que cada elemento vai ficar na sala. E se a exposição for digital, decidir onde é que será exibida. Se será exibida no website da escola, se será criado um blog, ou seja o que for. Temos de decidir como é que a exposição vai ser apresentada e em que formato, basicamente. Aqui temos na próxima secção da planta que os parceiros fizeram, temos a descrição do arranjo e da exibição dos objetos, ou seja, o que é preciso para fazer para apresentar os objetos. Por exemplo, no caso do vídeo da apresentação, precisamos de uma televisão e precisamos de que o vídeo esteja a ser exibido em loop. Depois, por exemplo, aqui no mapa de trilhos da Montanha do Olimpo, precisamos de um mapa e de uma placa colada no chão ou num quadro de avisos. Portanto, temos tudo muito bem explicado ao detalhe, ou seja, tudo o que é preciso para que os professores construam a sua própria exposição está explicado nestas plantas. Depois, o quinto passo seria o desenvolvimento dos textos. O que é necessário para uma exposição híbrida? Primeiro, um painel de texto introdutório, ou seja, os visitantes entram na exposição e veem logo um painel a explicar o tema e os objetivos da exposição. Depois, cada secção terá outro painel com um texto introdutório. Se for numa exposição online, obviamente será uma imagem. E depois teremos as etiquetas da exposição, ou seja, cada elemento terá uma etiqueta que explique com o nome do elemento e uma explicação, ou então um código QR, por exemplo, que já torna a exposição digital. Aqui temos alguns exemplos de painéis. Por exemplo, estes são os painéis de subsecção, explicam sobre o que é que vai ser aquela secção. E temos os exemplos de etiquetas. A ideia é que as etiquetas não tenham muito texto, mas que expliquem de facto sobre o que é o elemento e que o visitante compreenda. Depois de ter tudo pronto, todos os elementos separados, está na altura de construir a exposição. Idealmente, cada elemento da exposição será criado por grupos de 2 a 4 alunos. Isto contribui para uma melhor organização da exposição e também para uma divisão de tarefas entre os alunos. Portanto, aqui na próxima secção do plano, peço desculpa, temos aqui como construir, ou seja, temos as instruções passo a passo. Temos, por exemplo, no primeiro elemento, que é um vídeo, precisamos do vídeo, precisamos destas ferramentas, uma televisão, uma mesa, um vídeo do YouTube e uma etiqueta explicativa. Temos as dimensões da televisão, o ecrã deve ter pelo menos 50 polegadas. E depois temos as instruções: instalar a TV, descarregar o vídeo e reproduzi-lo em loop. Portanto, este elemento é bastante fácil de realizar, de construir. O segundo elemento já é um bocadinho mais complicado e é um website que apresenta o Monte Olimpo, e aqui já precisamos de um computador ou de um quadro interativo, ou seja, que
para que os visitantes possam, por assim dizer, visitar o Monte Olimpo em 3D. Se tivermos aqueles óculos de realidade virtual, seria ainda melhor. Pronto. O terceiro elemento seria tangível e seria uma galeria de fotografias. Temos as instruções e temos também uma imagem daquilo que seria a exposição ideal, ou tipo, um exemplo de uma galeria. Depois, o elemento 4 seria um livro digital, por exemplo, utilizando o Book Creator, que foi algo que aprendemos no webinar anterior, depois como fazer o texto. Então, acho que vocês já têm uma ideia do tipo de planta que os parceiros criaram e por isso não vou focar muito mais nestes elementos. Portanto, o sexto passo, depois de terem a exposição montada, de terem criado os elementos, seria inaugurar a exposição. E, por exemplo, nós sugerimos criar cartazes, panfletos, com uma linguagem persuasiva para atrair o público-alvo, fazer uma lista de convidados e enviar os convites por e-mail e planear um evento de abertura que poderá incluir um discurso ou um espetáculo de abertura. E, finalmente, o mais importante é que os alunos criem a exposição por si próprios. Ou seja, é importante que os alunos trabalhem mesmo ou ajam mesmo como curadores. E que não seja, por exemplo, o professor a fazer grande parte dos elementos. Portanto, agora, enquanto parceria do Projeto Poema, encorajamos todos os professores a adotar esta abordagem e a experimentá-la numa aula multicultural, especialmente. Agora, portanto, os resultados esperados são a criação deste projeto, são a criação de 6 amostras de exposições híbridas que serão adicionadas à Galeria Digital Poem e, neste sentido, gostaria de convidar os professores a participar no desenvolvimento de exposições híbridas com os seus alunos. Caso estejam interessados em desenvolver uma exposição, por favor, contactem-me, que eu teria todo o gosto em ajudar neste processo. E seria algo de interessante, penso eu, que os alunos depois vissem o produto do seu trabalho exposto numa galeria digital. Portanto, é isto, basicamente. São isto as exposições híbridas Poem. Queria perguntar se teriam alguma questão ou alguma dúvida em relação ao que eu apresentei ou em relação ao projeto. Não? Posso dizer que ontem realizamos aqui na Escola Profissional de Espinho uma exposição híbrida, intitulada Expo 23. Muito bem. Uma exposição cheia de sucesso. A sério. E qual foi o tema da exposição? O título era mesmo este, Expo 23, isto é, uma mostra de um pouco de alguns aspectos culturais de países dos vários continentes do mundo. Isso é mesmo muito interessante e vai de encontro aos objetivos do projeto. E teve muito sucesso, foi visitada por centenas de alunos, por todos os alunos da escola, vários professores, alguns até um ou outro já vi aí, está aqui presente. Foi uma exposição muito bonita, muito interessante e edificante e cultural. Então, estão de parabéns. Ok. Mais alguma pergunta ou dúvida? Não?
Ok, pronto. Como eu disse, gostaria de vos convidar a desenvolverem as vossas próprias exposições com alunos e caso estejam interessados em fazer algo do género, por favor, contactem-me por e-mail. Penso que toda a gente tem o meu e-mail por causa do convite. E caso não esteja interessado, espero que o conhecimento adquirido tenha sido útil na mesma. Agora, queria-vos pedir um favor, que preenchessem a avaliação deste webinar. Vai ser um questionário curtinho, e tem a ver, pronto, para efeitos de avaliação do projeto. Eu vou colocar, eu tenho um QR Code, mas eu vou também colocar o link para o questionário na conversa, caso se calhar é mais fácil. Portanto, um minutinho. Ok, aqui está. Eu não estou a ver. Não? Eu acho que isto parou de partilhar só. E agora? Consegue? Sim. Sim. De qualquer forma, se não conseguir fazer scan do código, eu coloquei o link na conversa do Skype.
Bem, acho que a maioria das pessoas já respondeu. Pronto, e queria, se ninguém tem mais questões, queria agradecer a vossa participação e qualquer dúvida ou seja de fazer uma exposição híbrida e se tiverem dúvidas, claro, fiquem à vontade para me contactar e para esclarecer qualquer dúvida. E queria também incentivar-vos a dar uma vista de olhos nos outros resultados do projeto, que são os livros eletrónicos com voiceovers e fichas eletrónicas, que são especialmente interessantes para os professores de línguas. Muito obrigada. Obrigada eu. Pronto, resto Obrigado. de uma boa tarde a todos e dou por encerrado este webinar. Obrigado. Boa tarde. Deus, boa tarde, obrigada.